Bem-vindos à terceira aula de como montar uma pousada ou um hotel. Nessa aula a gente vai falar sobre operações, tá? Tudo que envolve como que você opera uma pousada. Esse curso é um método que eu uso em todas as pousadas e todos os hotéis que eu faço consultoria e nas minhas pousadas. Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente passou um pouco pela história, né? Então, a gente viu o que historicamente faz um sucesso de um meio de hospedagem. A gente também passou através dessa história, né? O que é necessário para você ter para você ter o produto correto dentro da sua hospedagem, né? Que é justamente a experiência do hóspede garantindo uma boa noite de sono, garantindo um banho aconchegante e garantindo um excelente café da manhã, tá? Tem aqui nas minhas anotações alguns lembretes, né? Que é, se você seguir esses passos, sucesso é garantido, tá? Em qualquer meio de hospedagem. Se você só seguir esses passos, do que é o que a maioria não faz, né? Ou seja, a maioria não tem esse conhecimento, a maioria não aplica esse conhecimento ou nem estudou isso, né? São poucos dos meios de hospedagem que fazem isso. Eu já encontrei alguns que fizeram isso e são extremamente de sucesso, tá? Então, nós somos a SN Hotelaria, consultoria especializada. Nosso site é o www.snhotelaria.com.br e lá você encontra, além desse curso disponível para você com links, os vídeos gravados, né? Você também tem a apostila e você pode acessar outros cursos que nós temos lá. Além de, lógico, nós somos consultores especializados. Se você tiver um hotel, um meio de hospedagem, está precisando dar uma melhorada em processos, em procedimentos, em fazer ele ter mais sucesso, pode contar com a gente. Meu nome é Mário César, eu sou consultor especializado em hotelaria, palestrante e escritor, tá? Eu venho desde 1991 dentro da hotelaria, acumulei uma vasta experiência e é por isso que hoje eu tenho essa facilidade de apresentar esse curso para vocês. Nossa aula de operações e a gente vai começar pelo setor de governança. Todas as funções que você ver aqui, se você vai ter ou não uma pessoa naquela função, é uma definição que você pode dar. Depende da quantidade de quartos que seu hotel tem, depende da disponibilidade que você queira ter, tá? Então, o que que nós temos aqui? Você, como dono de hotel, se você tem 7 quartos, 10 quartos, 15 quartos, geralmente é você que vai fazer essas funções, tá? Então, nós vamos começar pela governança e a governança em meios de hospedagem, onde a gente passa pelo controle de poluição, qualidade e o gerenciamento desse setor. Então, o que que nós temos no controle de produção? Você vai ter que, como governanta, vai ter que determinar a quantidade de pessoas e contratar essa equipe, além de fazer os treinamentos necessários, tá? Você é que determina, a governanta é que determina os produtos que vão ser utilizados, tá? E a forma com que eles vão ser utilizados, tá? O tempo de produção de cada camareira, tá? Ele dá para que ele faça num horário de trabalho normal, né, de 44 horas semanais, 14 quartos por dia, 14 quartos feitos. Isso quer dizer o quê? São 14 quartos que estão sujos, seja ele ocupado ou saída, tá? Que ela consegue arrumar. É lógico que dentro da hotelaria profissional você vai encontrar aí hotéis que dão 20, 22, 26 quartos para essas camareiras. Então, como eles têm a média de ocupação de 60, 70%, quando você pega 60% de 20 quartos, isso dá exatamente 12 quartos. Então, quando você tem 22 quartos, ele dá 14 quartos. Então, isso quer dizer o quê? Uma camareira, ela tem a capacidade de produzir
14 quartos prontos, arrumados, limpos e higienizados, tá? Lógico que vai depender também do tamanho. Se você tem só quarto de 100 metros quadrados, aí, né, não vão ser 14, vão ser bem menos. Mas como na média um quarto de meio de hospedagem hotel, ele tem entre 16 metros quadrados e 22 metros quadrados, esse é um número padrão, tá? É você que faz o controle de inventário desses quartos. UHs, unidades habitacionais, é a nomenclatura que se dá para os quartos. Por que unidades habitacionais? Porque você tem o quarto standard, você tem o quarto luxo, você tem a suíte, você tem a cobertura, então todas elas se transformam em unidades habitacionais. Esse controle de inventário é dizer se esse quarto ele está em manutenção, se essa UH ela está livre para ser ocupada, se essa UH foi limpa mesmo estando ocupada, né? E se essa UH não está limpa, não está liberada, tá? Controle de inventário é o seguinte: a camareira começa a trabalhar arrumando os quartos, então ela vai passando nos quartos. Quarto 1, quarto 2, quarto 3, quarto 4, quarto 5. Tá? Ela passa por esses quartos. Quem libera para a recepção para dizer se está limpo, se está sujo, se já foi feito, é a governanta, porque precisa passar por uma supervisão. Então, passa pela supervisão, ela, você verifica o quarto, lâmpada, se está arrumado do jeito que você quer, se está arrumado do jeito padrão que foi combinado, né? E você libera para a recepção poder alugar ou dizer para o hóspede que está ocupando que o quarto já está pronto. Tá? O atendimento desse setor deve ser entre 8 horas da manhã e 10 da noite. Isso não quer dizer que as camareiras, a hora que chegam, elas vão direto para a arrumação dos quartos. Isso por quê? Né? Então, digamos que se você tem um hotel de lazer, geralmente, no hotel de lazer, o hóspede desocupa o quarto para ir para a praia ou para os seus afazeres depois das 10 da manhã. Primeiro ele vai tomar o café da manhã, depois ele volta para o quarto, toma um banho, faz alguma coisa, e depois ele desocupa o quarto para ir para os afazeres dele fora do hotel, fora da pousada. Então, só que a camareira chega às 8 da manhã. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer outras atividades, como verificar a lavanderia, verificar a limpeza dos corredores, verificar a limpeza das áreas comuns e fazer as áreas comuns. Em muitos casos, quando você tem uma pousada pequena, a camareira entra até mais cedo, entre as 6, 7 horas da manhã, para ajudar no café da manhã, tá? Isso é possível também, tá? Na verdade, o horário de trabalho delas é o horário de trabalho efetivo é o horário que elas conseguem entrar no quarto para fazer a arrumação e limpeza. Então, hotéis de lazer, pousadas de lazer, geralmente iniciam esses trabalhos entre 9 e 10 horas da manhã. Já hotéis e pousadas de negócios, porque os hóspedes já saem 6 horas da manhã dos quartos, eles tomam café da manhã 7, 7 e meia, eles já estão indo para os seus afazeres, esses quartos já estão liberados para arrumação a partir das 8 da manhã. Então, é assim que você tem mais ou menos a rotina de produção da governança. A rotina de produção da governança é produzir quartos limpos, arrumados e cheirosos e produzir roupas limpas, arrumadas e cheirosas, tá? Então, o setor de governança, você sempre vai ter esse aspecto, tá? Já no questão da qualidade, determinar a padronização de arrumação é muito importante. Tá? Essa padronização de arrumação é que vai deixar os quartos com a sua cara, ou seja, aquela determinada roupa de cama para aquele determinado quarto, aquela peseira para aquele determinado quarto, aquela almofada para aquele tipo de quarto, tá? O setor de governança é o que responde a críticas e sugestões de toda a dormida, ou seja, se o hóspede dormiu bem ou dormiu mal. Para vocês terem uma ideia, quando o serviço da governança ele é muito bem feito, ninguém lembra ou ninguém percebe. Por quê? Porque é o que se espera do meio de hospedagem. O quarto estar em perfeitas condições de uso, estar extremamente limpo. Agora, quando esse quarto, o hóspede encontra
apenas um fio de cabelo na cama é motivo para o hóspede querer trocar toda a roupa de cama e dizer que esse quarto está sujo. Então, atenção, lembrem-se bem disso, né? Quando o serviço da governança ele está em perfeita ordem, foi perfeitamente realizado, as pessoas não percebem esse serviço, tá? Agora, quando acontece algum deslize, por mais pequeno que seja, ele vai lembrar o tempo inteiro, tá? Além disso, é no setor de governança, pela governanta, pela imagem da governanta, que ela controla a apresentação pessoal de todos dentro do hotel, até do gerente geral. Então, por exemplo, se você que é o dono, você que é a dona, que está lá, que tem poucos quartos, é você que tem que cuidar da sua apresentação pessoal e cuidar da apresentação pessoal de todas as pessoas que estão trabalhando dentro do meio de hospedagem, tá? Isso vai dar aquela cara, aquele tom. Você pode exigir determinado tipo de roupa, determinado tipo de maquiagem, porque é o seu negócio, né? Então, por exemplo, se você está num hotel, numa pousada de lazer e quer que todo mundo ande de bermuda e camiseta, tá certo? Todos andarão de bermuda e camiseta. Agora, se você quer, você está numa pousada ou um hotel de negócios e quer que todos andem com roupa social, todos deverão andar com roupa social. E é você que vai checar essa apresentação. É lógico que você disponibilizar uniforme é a melhor coisa. Então, tome cuidado também com o uniforme, porque ele faz parte da sua apresentação pessoal geral do hotel. Tá? Então, a governanta ela gerencia todo o setor de arrumação e limpeza, tanto da propriedade como um todo, quanto dos quartos, tá? Então, para isso, ela tem os funcionários. E ela controla a escala de folga. Então, o que que eu sugiro? Sempre escala de folga, né? A escala de folga, ela não pode ter um dia fixo de folga. Ah, a pessoa folga só no dia segunda, ou só na terça, ou só no domingo. Tá? Não, eu sugiro a você que use a escala de folga da forma correta. Ela tem várias regrinhas. Em breve a gente vai colocar aqui um vídeo somente de escala de folga, tá? Para vocês poderem ter uma ideia de quão trabalhoso é fazer. Então, a escala de folga, o ideal é que a pessoa folgue num domingo, depois num sábado, depois numa sexta e assim por diante. Tá? Para quê? Porque ela não pode passar mais do que 7 dias, ela tem que ter 6 dias e uma folga. Tá? Essa é o que rege a lei. Outro detalhe que é muito importante, a escala de folga, ela deve ter também folgas duplas, tá? Porque as pessoas são pessoas, elas precisam ter um tempo para elas também, mesmo que sejam seus funcionários, né? Então, se você está pagando pelo horário delas, 44 semanais, ok, eu entendo isso, tá? Mas se você quer funcionários polivalentes que estejam do teu lado e estejam prontos para atender hóspedes, eles têm que estar muito bem, né? E para eles estarem muito bem, eles também precisam de descanso. Então, nada melhor que folgas duplas. Seja lá um sábado e um domingo, de uma vez, 2 dias de folga, tá? O controle de estoque. Tá? O ideal para você controlar, esquece esse negócio de just in time, just in case, esquece esse negócio. Você tem que checar o quê? Quanto tempo leva para o teu fornecedor entregar? E quais são os seus produtos de máxima prioridade? Tá? Seus produtos de máxima prioridade são produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal, né? E seu enxoval. Esse é o seu produto, não pode faltar sabonete, não pode faltar shampoo, não pode faltar papel higiênico, não pode faltar lençol limpo e não pode faltar produto de limpeza, tá? Então, o controle de inventário você tem que fazer com prazos e regras rígidas para que você não tenha falta. Então, o que eu sugiro, o ideal é que você tenha estoque dentro do seu negócio para operação durante 2 meses, sem que haja necessidade de reposição. Isso porque, é lógico, que você vai repor ele mensal ou quinzenal.
Mas você tendo um limite de 2 meses, evita você passar por algum perrengue, evita você passar por algum percalço, algum erro de descuido ou mesmo acontecer como, por exemplo, a estrada fechar. Se você está numa pousada no litoral, muitas vezes, por conta de chuva, né, essas estradas fecham, né, porque cai barragem. Então, é bom você estar sempre preparado para 2 meses. E outra é o controle de qualidade de fornecedores. O produto que você vai colocar dentro do seu hotel é muito importante. Não adianta você ficar variando de produto. Você quer ver um detalhe, né? Para lavar roupa, tem gente que compra o sabão em pó mais barato possível, tá? Para reduzir custo de produção. Já para as que as pessoas não entendem é que se você comprar um sabão em pó de alta qualidade, ele vai render mais do que o sabão em pó mais barato, tá? E com isso, você consegue lavar mais roupas de uma forma melhor e com menos produto, tá? Então, o controle de qualidade e seus fornecedores são extremamente importantes. Vamos algumas dicas nesse setor. Quando você faz a arrumação do quarto, tá? Esse quarto tem que estar pronto para o hóspede chegar e dormir, tá? E não pronto para ele chegar e ter que arrumar o quarto. Acontece em muitos locais, em muitas pousadas, em muitos hotéis, de ter uma decoração com roupa de banho. Eu já digo, roupa de banho é no banheiro. Se você não quiser ter hóspedes que reclamem, né, porque ele já chega, já tem que trabalhar, porque você não fez o seu trabalho, roupa de banho é no banheiro. Outro detalhe, nunca use cloro como produto de limpeza. Apesar dele ser um limpador potente e tal, ele tem muito problema. Ele é um gerador de problemas, principalmente no uso industrial. Você não está arrumando uma casa uma vez por semana, você está arrumando o quarto, você está fazendo limpeza, arrumação, faxina, higienização todos os dias, nos 365 dias do ano, com a mesma pessoa, é a camareira. Então, por exemplo, se na sua casa você usa 10 ml de cloro uma vez por semana, no seu hotel você vai usar 1 litro todos os dias, tá? O cloro, ele cria um gás que é um pouco venenoso para o ser humano. Quem é que nunca foi lá fazer uma limpeza no banheiro com cloro e saiu de lá meio tantã, né? Você fica meio ardido por causa do cloro. Então, o ideal é você usar peróxido de hidrogênio. Ele faz a mesma coisa, com a vantagem de que ele não branqueia a bactéria, ele elimina a bactéria, tá? Torcer panos é coisa do passado. Use o mop. Os mops foram desenvolvidos justamente para acelerar processos de limpeza e melhorar a higienização. Tá? Porque você pegar, imagina, ó, se você já fez uma conta de quantas torcidas de pano uma camareira profissional faz, tendo 22 quartos na sua, no seu afazer diário? Eu já fiz. Então, eu cheguei a mais de 3.500 torcidas de pano. Então, isso é um trabalho de academia todos os dias, tá? Fora que pode dar tendinite, alergia, tá? Uma série de coisas no seu colaborador que está lá, que é justamente o que faz o seu negócio funcionar. Então, pense nessas 3 dicas como prioritárias no seu negócio. Com tudo isso, a governanta, o setor de governança é a alma da hospedagem. A alma da hospedagem, ela está lá, ela é o je ne sais quoi da hospedagem. Você vê aquele quarto lindo, maravilhoso, bem decorado, cheiroso, limpo, é a governança que fez. E quando está muito bem feito, é isso que acontece. Vamos agora à equipe de recepção, que é a equipe de atendimento. Tá? A equipe de recepção hoje ela precisa deixar de ser burocrática, tá? Então pense muito em máxima automação. Então nós vamos ver as necessidades de uma equipe de recepção, onde eu já disse, você pode estar exercendo isso, tá? Agora,
Lembrando, ninguém tem sucesso sozinho. Você precisa de algumas pessoas para te ajudar. Tá? Qual é a produção da recepção? Ela faz o controle de entradas e saídas, tanto de hóspedes, quanto de fornecedores, quanto de prestadores de serviço, quanto de funcionários. Tá? Então, ela que faz o controle de entrada e saída de todo mundo do prédio. Com isso, ela está atrelada muito a questões de segurança do hotel, tá? Porque ela sabe quem está no hotel e quem deixa de estar no hotel. Ela também faz o controle de reservas e tarifas. O controle de reservas não envolve o fazer reservas, envolve o checar as reservas do dia, verificar os quartos que eles têm para a alocação daquelas reservas e se as tarifas estão corretas. Tá? Em geral, o atendimento da recepção, o atendimento da recepção para uma pessoa é de 1 minuto. Tá? 1 minuto é bastante tempo. Tá? Se você fechar os olhos, colocar no relógio 1 minuto para te dar um alarme, você vai perceber que esse 1 minuto pode ser longo. Tá? Então, esse 1 minuto que seja bem aproveitado. E a recepção é a central de comunicação do hotel em geral, tá? Com os hóspedes. Então, o hóspede tem um problema de quarto, ele vai falar com a recepção. Ele tem um problema de manutenção, ele vai falar com a recepção. Ele tem um problema de querer passeios, ele vai falar com a recepção. Ele tem qualquer necessidade que o hóspede venha a ter e que precise do hotel, ele vai falar com a recepção. E a recepção que vai direcionar a resolução desse problema aos demais setores. Se há um problema com a gerência, ela vai consultar a gerência, se é com a governança, ela vai consultar a governanta, se é a manutenção, ela vai falar com a manutenção, tá? E ela que vai dar a solução para o hóspede. O atendimento ideal da recepção é de 24 horas. Ele trabalha 7 dias da semana, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Então, ela não para. Esse é o ideal. É lógico que existem casos, né, em pousadas que poucas estrelagens, até 3 estrelas, onde a recepção pode fechar às 23 horas e reabrir às 7 da manhã, desde que tenha um atendimento automatizado, seja ele por controle de entrada automática, seja ele por robôs. Tá? É lógico que também existe tecnologia na Europa que já faz com que hotéis com 4 estrelas também façam esse tipo de atendimento. Afinal de contas, né, pessoas custam muito caro, seja ele no Brasil, seja ele em qualquer parte do mundo. Tá? É lógico que também são pessoas que levam e elevam o sucesso de qualquer pousada. A recepção também faz vendas, tá? A sua recepção pode ou não, sua equipe de recepção pode ou não, eu diria que deve, também fazer o atendimento de reservas e fechamento de reserva, tá? Para isso ela precisa ser treinada para poder fazer vendas e estar habilitada que ao fazer vendas, também vai atender o hóspede. Cuidado, ele pode estar fazendo uma venda aqui e atendendo o hóspede ao mesmo tempo, isso não é o ideal. Tá? O ideal é que tenha um a mais para que possa fazer esse atendimento, mas ele também vai fazer reservas e fechamento de negócios. Tá? Ele também pode fazer o controle da flutuação tarifária. Muitas flutuações tarifárias não são automáticas, porque requer software, porque requer inteligência artificial. Tá? E esse controle de flutuação tarifária também pode ser feito pela recepção, desde que eles tenham o treinamento para isso. O controle de mapa de reservas, tá? Também está na mão da recepção. O mapa de reservas é que diz, que mostra os quartos ocupados, quais quartos podem ser reservados e quais quartos não podem ser reservados, tá? E faz o controle também dos distribuidores. Quanto por cento de reservas pode entrar de determinado distribuidor? Quantos por cento de reserva podem entrar de outro determinado distribuidor? Tá? E o atendimento de reservas em si, ele é feito entre 8 da manhã e 10 da noite. Sempre. Esse é o padrão. Você pode ter serviço 24 horas de atendimento de reservas? Sim, através da recepção.
sem problema algum. Mas a maioria dos negócios ela é fechada entre 9 da manhã e 4 da tarde. O gerenciamento da recepção, né? O que que você tem? Como o controle de apresentação pessoal é feito pela governanta, que pode ser você, e pode ser você também o gerente da recepção, né? Afinal, depende do número de quartos que você tem. Se você tem uma equipe, como é a maioria do caso de pousadas de litoral, porque tem poucos quartos, né? Você também é o gerente da recepção. E por isso a equipe de recepção ela tem que ter uma excelente apresentação pessoal e uma excelente dicção, saber falar de forma correta. Não adianta falar em outros linguajares, ele tem que se comunicar com gente do país inteiro, né? Com pessoas de diferentes nacionalidades e com pessoas de diferentes formas de falar. Então, se você falar o português da forma correta, né? Você vai conseguir se comunicar com todos eles. Muitas vezes gírias, né, ou localismo, as pessoas não entendem, né? Quantas pessoas entendiam até a década de 80, né, o que que era uma macaxeira? Hoje todo mundo já sabe porque está bastante divulgado. Mas então tome cuidado com o linguajar local, tá? Que pode estar fazendo ruídos na sua comunicação. Tá? O controle de comportamento, tanto da recepção quanto dos hóspedes, tá? É a recepção que faz, é ela que deixa o ambiente tranquilo. Não adianta nada sair brigando com o hóspede que está nervoso, né? Da mesma forma que você não pode deixar a balbúrdia acontecer, porque tem outros hóspedes que querem estar lá para descansar. Então, é sempre polidamente a forma da recepção de se comunicar e de fazer o controle comportamental de todos, para que todos estejam bem tranquilos dentro da sua hospedagem. É lógico. Se tem um evento especial, como por exemplo, jogo de futebol, eu assisti a final de 1996 dentro de uma recepção de hotel. Eu estava trabalhando e a final da Copa do Mundo de 96 a gente estava lá assistindo junto com outros hóspedes e a gente entrou no mesmo ritmo de comportamento. Tá? A recepção faz a segurança patrimonial, queira ou não, porque ela controla as entradas e saídas de todo mundo, seja de hóspedes, seja de fornecedores, seja de visitantes. Tá? Então, ela sabe quem está entrando, quem está saindo, com isso, ela faz a segurança patrimonial. E a escala de folga, o conselho é o mesmo que eu dei para as camareiras. Tá? As pessoas precisam descansar, evite de que haja folgas fixas, tá? E sempre procure dar folgas duplas, tá? Para que a pessoa possa ter um melhor desempenho dentro do seu negócio. Se a governanta é a alma do meio de hospedagem, a recepção é a face do seu meio de hospedagem. Ela é a cara da sua hospedagem. Então, é ela que vai mostrar quem você é. O café da manhã é um negócio à parte. Tá? Então, o café da manhã nós temos vários métodos de fazer, de apresentá-lo ao hóspede. Então, o que a maioria faz é o quê? Buffet. Tá? O sistema de buffet, ou self-service, ou autosserviço, buffet é uma palavra francesa, é buffet, né? Mas a gente já abrasileirou, ela virou buffet, tá? E ela é o ideal para atendimento acima de 20 hóspedes, porque ele é mais econômico para você, só que ele apresenta muito mais desperdício, porque os produtos ficam lá expostos e eles sofrem a ação do tempo, principalmente aqueles que requerem estar em refrigeração ou aqueles que têm que estar quentes. Já o sistema à la carte é o ideal para um atendimento abaixo de 20 hóspedes. Tá? Com 20 hóspedes, se você, por exemplo, tem uma pousada pequena e naquele dia você tem 6 hóspedes, por que você vai montar um buffet? Faz um à la carte. Ele, além de ele é menos econômico porque ele precisa de mais pessoas.
só que ele tem muito menos desperdício e a apresentação dos produtos é muito melhor. Todos os produtos você vai servi-los frescos ou vai servi-los quentes, não vai estar aquele negócio requentado, tá? A diferença do buffet que eu digo que pode ficar marcado para você é o seguinte: a diferença entre buffet e à la carte é o ovo mexido. Sabe aquele ovo mexido que está lá no buffet do café da manhã, que já está lá há meia hora, tá aquele negócio, aquela ressecado, já queimado, meio esverdeado? Quem já não viu isso, né? É isso. O ovo mexido que você vai servir no à la carte, ele vai vir fresco e quente. E do jeito que o hóspede gosta. Então, o café ideal para qualquer meio de hospedagem, não importa o tamanho dele, pode ter 7 quartos, pode ter 700 quartos, tá? É o equilibrado, é uma mescla entre buffet e o à la carte. No buffet, você vai colocar aqueles produtos que não requerem refrigeração, nem requerem estarem quentes. Você vai colocar aqueles produtos que podem ser consumidos em natura, tá? Ou aqueles que têm embalagem própria, como cereal individual, como requeijão individual, né, aqueles pedaços de queijo individual, né, onde tenham embalagens individuais. E você deixa para o à la carte, ou seja, para o garçom ir lá atender, o que você gostaria, um misto quente, um ovo mexido, enfim, né? Você deixa para serviço à la carte. Então, a mescla, fazer um misto entre o que é buffet e o que é à la carte, é a melhor opção para você ter dentro do café da manhã. Já o que é necessário para o café da manhã? Então, vamos lá. Você precisa ter bebidas, bebidas quentes e frias. Café, água, água fria, suco de laranja, suco da estação, leite quente, frio, chá e uma opção regional, tá? Uma opção regional de bebida. Por exemplo, no Amazonas, em Manaus, você tem Guaraná, Guaraná da região, não é aquele Guaraná Antártica, não. É o Guaraná, o suco de Guaraná mesmo, tá? E mesmo o açaí. Já em frios, tem que ter presunto, peito de peru, salame, queijo branco e queijo prato. E também uma opção regional. Se você é da região de Gramado, sempre tem aqueles queijos coloniais ou aqueles salames especiais. Frutas, né? O Brasil é conhecido como o país das frutas. Nós somos os maiores produtores de frutas do mundo. Nós temos uma variedade aqui enorme de frutas. Produzimos todas, tá? Então, mas o mínimo é mamão, melão, banana e maçã. E é lógico, a adição de uma fruta da estação e uma fruta regional. Os pães, tá? Muitos chamam de pão francês, outros chamam de pão salgado, outros chamam de cacetinho. Desde que tenha esse pão fresco, é a melhor das opções. Também dispor de pão italiano, pão de forma e pão regional. A cuca, por exemplo, é um pão regional muito requisitado na região sul. Bolos e tortas sempre tem a opção doces e salgadas. Tanto o bolo de chocolate tem que estar sempre, e o bolo de milho também. Agora, as tortas, elas podem ser variadas. Pode ser torta de frango, de legumes, de carne, torta regional, tá? Precisa ter, por uma questão de, né, ambiente alimentar e ambiente visual, tá? Os acompanhamentos, que são manteiga, requeijão, geleia, mel e uma opção regional, né? Outra coisa que tem que ter no café da manhã, que é imprescindível, são os quentes. Bacon fatiado frito é uma opção extremamente legal de você ter, tá? Ele não é caro hoje, o bacon. Ele já vem fatiado, é rápido de fazer, fácil de fazer. Ovos mexidos e tem a opção de ovos, ovos para a pessoa cozinhar, ovos para fazer omelete, ovos, enfim. E outros, faça a variação, né? De carnes fatiadas, de linguiças fatiadas, salsichas fatiadas, as pessoas gostam disso, tá? Tem a opção veganos. Existem uma parcela da população que ou tem problema alimentar com relação à proteína animal, ou estão em dietas especiais e querem ser veganos. Tá? As pessoas querem ser veganos, se a gente tem essa opção, coloca essa opção também, tanto em todas as opções. Tá? Tomate e pepino
é uma delícia você colocar no café da manhã. E uma coisa que quase ninguém pensa é no diabético. Hoje existe aí uma grande proporção da população mundial que está com diabetes tipo 2, tanto porque a população está envelhecendo, demorando mais para se aposentar, quanto por questões alimentares. A diabetes tipo 2 não é diabetes tipo 1, tá? A diabetes tipo 2 ela é um problema alimentar, é um problema nutricional. Tá? Então, como as pessoas já estão com mais informação, eles sabem, muitas das coisas eles podem ou não podem comer. Mas uma coisa é certa, os adoçantes que existem, nenhum deles serve para diabético. O que funciona com diabético é o xilitol, né? Mas funciona muito mais o eritritol, tá? Eu digo isso porque eu sou um deles, tá? Opções sem glúten também ajudam a vida do diabético, tá? Pães feitos com mandioca, seja ele pão de queijo, tapioca, também ajudam a vida do diabético. E essas foram as dicas operacionais para você poder montar a sua pousada. Agora vamos a um pouco de dica de gerenciamento, tá? Funções. Quanto menor é a equipe do seu hotel, maior é o nível de multifunções a serem exercidas. Então, se você tem uma pousada pequena com 5 quartos, as pessoas que estão lá, a mesma pessoa que atende na recepção, muitas vezes também faz a recepção, faz a governança e faz o café da manhã, tá? Agora, quanto mais quartos você tem, mais especialistas você vai ter. Vai ter pessoas que só atendem na recepção, vai ter pessoas que só fazem quarto, e vai ter pessoas que só fazem café da manhã. Quando você contratar pessoas, procure aquelas pessoas que tenham perfil e estejam dispostas a servir a outras pessoas, porque a palavra serviço de hotelaria é justamente isso, você tem que estar à disposição para servir os outros o tempo inteiro, tá? Não se engane, trabalhar em 8 horas no hotel são 8 horas trabalhadas. É muito difícil dar um pelé, como se diz por aí, tá? No tempo de trabalho. Então, se você entra às 8 e sai às 4, você vai trabalhar o tempo todo, você não vai ter tempo ocioso. Em hotéis é assim que funciona, tá? Escalas. Eu bato em escala por quê? Porque a escala de folga, de nós como proprietários, ou eu como fui funcionário também, né? Eu via que gerentes, diretores, eles têm finais de semana, feriados, e quem está na operação geralmente não tem, onde tem um padrão de folga de 6 por 1, tá? Adicionar folgas duplas no final de semana para todos é uma excelente opção, porque afinal de contas lembra que você também é ser humano e as pessoas também são seres humanos. Por você ser o dono ou gerente da pousada, você tem que se fazer presente às 24 horas do dia. Não quer dizer estar lá 24 horas do dia. É se fazer presente. Você já teve, tenho certeza disso, você já teve seu chefe, que para onde você olhava, ele estava lá. Como é que esse cara pode chegar antes de mim e sair depois de mim? Ele sempre está aqui, sempre está lá. Ele não estava lá o tempo todo. É uma maneira de gerenciar onde você está presente nas horas necessárias, tá? E isso vai parecer com que você está presente às 24 horas, quando na verdade não, você está quando é necessário. Ou seja, qual é o horário de check-in das pessoas? Você está lá. Qual é o horário do café da manhã? Você está lá. Qual é o horário de arrumação? Você está lá. Qual é o horário da manutenção? Você está lá. Então, se fazer presente nesses horários que mais precisa é a melhor opção. As tarifas. Você que tem que controlar as tarifas, você controla diretamente as tarifas, mesmo que elas sejam, idealizadas, feitas e montadas por outras pessoas, mas é você que controla diretamente as tarifas. As demais pessoas respondem pelo fechamento de negócios. Então você
vai fazer as tarifas, vai determinar as tarifas e as pessoas vão fazer o fechamento de negócio. Se eles não estão conseguindo, é você que vai reduzir ou aumentar. Planejamento é muito importante. Se você não tem planejamento orçamentário, planejamento comercial e planejamento tarifário, você vai ter sucesso, independente de qualquer coisa. Hotéis só vão para o vinagre quando são mal administrados. Mas se você fizer um planejamento orçamentário, tarifário e comercial, o seu resultado vai ser antes do que você espera. E aí, nossa próxima aula é o de como montar as suas diárias. A próxima aula, eu te espero lá. A próxima aula é no dia 5 de agosto, às 17 horas, uma segunda-feira, daqui a 2 semanas, sem ser essa próxima segunda, a outra segunda-feira. Então, dia 5 de agosto, a nossa próxima aula ao vivo, tá? Já vai estar no nosso site, www.snhotelaria.com.br. Você entra lá, você pega o agendamento e, se você quiser, você vem para a aula ao vivo e você pode fazer perguntas e tirar dúvidas. Até a próxima aula.